A Inquisição era uma instituição judicial criada na Idade Média pelo Papa Gregório IX, em sua bula Excommunicamus, publicada em 1231. Ele organizou a verdadeira Inquisição no século XIII. Destinava-se a combater várias heresias que punham em causa a legitimidade tanto do poder eclesiástico como do poder civil. Instalou-se na Espanha, Alemanha, França, Portugal e Itália. Para combater as chamadas heresias, eram realizados os tribunais, onde julgava os condenados e durante esse processo eram submetidos a torturas e em seguida enviados para o auto fé. O auto de fé era a cerimônia em que os réus eram obrigados a participar antes de sua condenação. Era iniciado com um sermão e logo depois os réus tinham que pedir perdão por seus crimes sem direito à defesa. Em seguida, caminhavam em direção a um pátio ladeados por espectadores de todas as partes do reino. Primeiro iam os réus que se salvaram da fogueira. Em suas roupas havia a pintura de uma chama de cabeça para baixo. Depois iam os réus condenados à fogueira. A pintura era de uma chama de ponta para cima, ilustrando o que lhe esperava. Por último, iam os ditos hereges, réus que não aceitaram a salvação de suas almas ou que, por conta da gravidade dos seus crimes, não receberam o perdão. Em suas vestes havia ilustração de chamas, cobras e demônios. A cerimônia ela se encerrava nas chamas da fogueira. Os espectadores, em sua maioria, vibravam. As punições para os condenados pela Inquisição iam da obrigação de envergar um San Benito, espécie de capa ou tabardo penitencial, passando por ordens de prisão e, finalmente, em jeito de eufemismo, o condenado era relaxado à justiça secular, isto é, entregue aos carrascos da coroa, poder secular, em oposição ao poder sagrado do clero. O Estado secular precedia as execuções como punição a uma ofensa herética, no seguimento da condenação pelo tribunal religioso. Se os prisioneiros desta categoria continuassem a defender a heresia e a repudiar a Igreja Católica, eram queimados vivos ou garrotados. Contudo, se mostrassem arrependimento e decidissem reconciliar-se com o catolicismo, eram absolvidos. Os autos de fé decorriam em praças públicas e outros locais muito frequentados, tendo como assistência regular representantes das autoridades eclesiástica e civil. Um auto de fé era uma cerimônia com pompa e circunstância, uma exibição de poder dos inquisidores. Ao mesmo tempo, uma festa popular, anual e dispendiosa, e o povo que assistiu levava petisco como para um piquenique. Na história, o primeiro auto de fé de que há registro foi realizado em Paris em 1242 por Luís IX. A Inquisição Portuguesa foi estabelecida em 1536 e durou oficialmente até 1821, se bem que tinha sido muito debilitada com o regime de Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII. O primeiro auto da fé em Portugal foi em 20 de setembro de 1540, em Lisboa, onde a Praça do Rócio servia de local de execução, embora sejam também conhecidos autos no Terreiro do Paço. No Porto, houve apenas um auto de fé. O último auto de fé, após uma condenação pela Inquisição Espanhola,
envolveu o professor Caetano Ripoll e aconteceu em 26 de julho de 1826. Seu julgamento, acusação de deísmo, durou cerca de 2 anos.